Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nós vemos a vocação de São Pedro. E Lucas se aprofunda mesmo nesse mistério da vocação, nesse mistério de uma mudança de vida. Enquanto os outros evangelistas falam da vocação de Pedro de forma bastante concisa, Marcos, por exemplo, simplesmente diz, Jesus disse, segue-me, e eles largaram as redes e foram. Lucas aqui mostra como psicologicamente se deu. Vejam, já houve um encontro de Jesus com Simão Pedro. Inclusive, Jesus até entrou na casa dele. Mas agora, Pedro começa a se encontrar com Jesus de uma outra maneira. Pedro se encontra com Jesus através da sua palavra. É como aquela alma que, ao se encontrar com Jesus, começa a meditar a sua palavra e começa a se aprofundar. É interessante que Jesus está ali, na beira do lago, pregando. Como não tem espaço, é muita gente, ele começa e sobe na barca de Pedro. E prega desde a barca de Pedro. Pois bem, terminada a pregação, Jesus diz a Pedro, vamos mais para o alto mar. E aqui nós vemos com toda clareza uma linguagem espiritual, ou seja, duc in altum, ou seja, vai para o alto mar. Este alto é ao mesmo tempo também profundo. A palavra grega eistobathos, bathos quer dizer fundo e ao mesmo tempo alto. É interessante que a nossa linguagem portuguesa também diz isso. Alto mar quer dizer o mar onde ele é mais fundo. Pois bem, Jesus está pedindo a Pedro, vamos nos aprofundar. Vamos aprofundar o conhecimento. Você já me conhece, mas você não me conhece ainda. Você precisa mergulhar nas palavras que você acaba de ouvir. Acontece então a pesca milagrosa. E Pedro, como que desmascarado na sua superficialidade, diz para Jesus que ele, afasta-te de mim, Senhor, Hoti aner amartolos emi. Eu sou um homem pecador, Kyrie, Senhor. Pela primeira vez, Jesus é chamado com este epíteto, Senhor. Pedro começou a perceber quem ele é. Ele ainda não sabe com profundidade, mas ele já começou a se aprofundar. É como quando a gente, na nossa vida espiritual, vai meditando e a gente vai começando a perceber que na aparência daquelas palavras tem algo a mais, ali tem algo no qual eu devo penetrar. Então, faça isso no dia de hoje. Ao se aproximar desta palavra de Cristo, ao se aproximar de Jesus na Eucaristia, no dia de hoje, peça para Ele, Senhor, eu vos conheço, mas eu quero conhecer-vos de forma mais profunda. Duc in altum, vai, rema para a profundidade. Eu quero conhecer Jesus a fundo. E ao conhecer Jesus a fundo, a primeira coisa que a gente começa a compreender é a desproporção. Ou seja, a majestade dele e a minha pecaminosidade. Eu sou um homem de pecado, um homem pecador. Jesus é o Senhor. E eu sou o escravo fujão que não quer servir. Este encontro é muito importante, porque esse encontro vai aprofundando a nossa relação até chegarmos verdadeiramente na presença do Cristo que diz, não tenha medo de se aproximar, não tenha medo de ser meu íntimo, me phobu, não tenha medo, nada de fobia, Vem, eu sei, existe majestade de Deus, existe miséria do homem, mas Ele quer intimidade, Ele quer se aproximar de nós, Ele quer profundidade na relação. E nós podemos sempre responder. E qual foi a resposta de Pedro, Tiago e João? A resposta deles foi deixar tudo e seguir Jesus. Afentes panta. Se você quiser realmente seguir Jesus, você tem que deixar tudo. Afentes panta, deixando tudo, mas tudo não é alguma coisa, não é um percentual. Deixar tudo, ou seja, se desapegar desta terra
para poder voar com o Cristo, para poder ir com Ele. Os apóstolos começam deixando tudo para estar com Ele o tempo todo. Ekoluthesan autu, como acólitos, né? Ekoluthesan, eles estavam seguindo Jesus como acólitos, como o coroinha, o acólito segue o padre o tempo todo na missa. Vamos ser esses coroinhas de Cristo, vamos estar com Ele. Deixem tudo, vamos lá, não tenha medo, Ele só nos fará o bem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.